Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. No ano de 1987, fui morar em uma casa antiga na cidade de Campos, Rio de Janeiro. Estava recém-casada, ainda não tinha filhos, e quando meu marido ia para o trabalho, eu ficava o dia todo sozinha. A casa ficava em um lugar rural. Não haviam muitos vizinhos por perto e eu praticamente ficava isolada de tudo. O sobrenatural começou em uma quinta-feira. Meu marido saía de casa às 4 da manhã para trabalhar e eu ficava dormindo. Nesse dia, meu marido, antes de sair, me deu um beijo, como sempre fazia, e eu continuei na cama. Passado mais ou menos uns 3 minutos que ele havia saído, sinto alguém se deitar ao meu lado. Olho sonolenta e vejo meu marido deitado ao meu lado. Ele me abraçou e eu perguntei: "Ué, voltou?" E ele apenas disse um sim. E então o abracei e continuei dormindo. Quando acordei, mais ou menos 8 da manhã, ele não estava na cama. Então deduzi que ele tinha ido trabalhar. Bom, naquele mesmo dia, estava na cozinha fazendo café quando ouvi alguém chamar pelo meu nome. Fui até a janela e vi uma moça com 2 crianças. Eles estavam sorrindo. A moça disse que era minha vizinha. Eu nunca tinha visto eles, mas como disse, meus vizinhos mais próximos ficavam bem distantes. Pedi que eles entrassem, ofereci café, no que eles negaram. Então as 2 crianças se sentaram na mesa e a moça ficou em pé, ao meu lado no fogão. Ela era muito simpática, falante. Disse que se chamava Andréia e os filhos, Júlio e Júlia, eram gêmeos. Ela disse que estava muito feliz que finalmente alguém veio morar naquela casa, pois ali é o lugar mais próximo da sua casa e ela não se sentiria mais sozinha. Concordei. Ofereci biscoito às crianças, suco, e eles não quiseram nada. Andréia ficou mais ou menos 1 hora na minha casa e durante todo aquele tempo as crianças ficaram sentadas na mesma posição, sem esboçar sentimento algum. Finalmente ela disse que ia embora e nesse momento as crianças se levantaram e todos se encaminharam para a porta. Antes de ir, Andréia disse que morava logo atrás do grande bosque que tinha na frente da minha casa e disse para eu visitá-la. Entrei, tomei o meu café e fui fazer meus afazeres domésticos. Quando passei pelo quarto, vi meu marido deitado na cama. Voltei para chamá-lo e não havia ninguém. Bom, achei que fosse só uma impressão. E enquanto estava parada na porta do quarto, algo pesado caiu no outro quarto. Levei um susto e corri para ver o que tinha caído, mas não havia absolutamente nada. Naquele momento, tive um pressentimento de como aquele dia estava sendo estranho. Bom, mas tudo durou apenas na parte da manhã e o resto do dia foi normal. Quando meu marido chegou em casa à noite, perguntei por que ele tinha saído e voltado. Ele me olhou estranho, disse que saiu e não voltou. Insisti, dizendo que ele voltou sim. Deitou ao meu lado, me abraçou e até falou comigo. Ele disse que foi sonho. Então concordei e ficou por isso mesmo. Na noite seguinte, meu marido já estava dormindo e eu estava sentada na sala vendo TV.
Então comecei a escutar vozes, como se tivesse algumas pessoas conversando na cozinha. Abaixei a TV e pude ouvir uma voz de mulher que dizia: "Sim, ela pode nos ver." Dei um pulo do sofá e corri para a cozinha, mas não tinha ninguém. Só que eu continuava a escutar aquelas vozes como se fossem murmúrios. Olhei a casa toda e estava tudo normal, tudo trancado. Então ouvi como se fosse uma criança dizendo: "Eu vou para baixo da cama." Naquele momento gelei, pois escutei nitidamente aquela voz. Apaguei a luz da sala tremendo e fui para o quarto. Corri para a cama e no meio da noite senti como se tivesse alguém se mexendo embaixo da cama. Sentia como se alguém empurrasse o colchão. Como estava sonolenta, achei que fosse sonho, mas os barulhos continuaram. Então abaixei a cabeça e olhei para baixo da cama. Meu coração quase pulou pela boca quando vi um menino deitado. Ele usava apenas um short branco. Parecia estar dormindo. Continuei olhando como se tivesse hipnotizada. Então, de repente, ele abriu os olhos e olhou para mim. Deu um sorriso macabro. Naquele momento, dei um grito. Meu marido acordou assustado e eu contei para ele o que tinha visto. Ele levantou, acendeu a luz e olhou tudo, mas não viu nada. Mais uma vez, ele disse que foi sonho. Mas aquela noite e depois dela, todas as noites eu sentia como se tivesse alguém embaixo da cama. Comecei a ter medo de tudo. Desenvolvi a doença do pânico, me sentia sozinha, vulnerável. Meu marido não acreditava em mim. As atividades continuavam. Um dia, estava na cozinha fazendo almoço, quando ouvi um barulho no quarto. Corri para ver o que era e vi em cima do armário uma velha toda suja, com os cabelos todo para cima. Ela estava sentada no canto, em cima do armário, e me deu o mesmo sorriso macabro do menino embaixo da cama. Fechei a porta do quarto e corri para a cozinha. Assustada, a casa parecia viva. Se eu estava no quarto, ouvia barulhos na sala. Se estava na cozinha, os barulhos eram no banheiro. Não tinha paz. Via vultos, ouvia vozes, e para piorar, meu marido apenas falava que era minha imaginação, que eu ficava muito tempo sozinha naquela casa isolada. Ele vivia me dizendo para eu estreitar amizades com a vizinha, pois ela era jovem e morava relativamente perto. Depois de um mês da primeira aparição do doppelganger do meu marido, aconteceu novamente. Meu marido saiu e logo em seguida voltou. Dessa vez eu estava acordada. Então ele se deitou ao meu lado e me abraçou. Era realmente meu marido e na hora não pensei que pudesse ser outra coisa. Então ele me beijou. E quando olhei nos seus olhos, eles estavam totalmente negros. Comecei a gritar, tentar me soltar, mas aquela coisa não me largava. Acho que desmaiei, pois quando acordei novamente, estava sozinha no quarto. Minha vida se tornou um verdadeiro inferno naquela casa. Eu me sentia cada vez mais sozinha e as atividades só aumentavam. Toda noite aquele menino se deitava embaixo da cama, aquela velha ficava em cima do armário. Vozes, passos, risos durante toda a noite. E toda vez que meu marido saía para o trabalho, aquele espírito se deitava na cama e me abraçava. Já não tinha mais forças. Um dia, acordei cedo e resolvi ir até a casa da vizinha. Queria conversar um pouco, não aguentava mais ficar sozinha.
Então fiz um bolo e atravessei o bosque em direção à casa dela. Quando cheguei no lugar onde ela disse que morava, vi apenas um casebre no meio do mato. Era uma casinha abandonada, cercada por mato, e o que me chamou a atenção era que a casa estava queimada, como se tivesse sido consumida por um grande incêndio. Fiquei confusa, parada ali olhando aquela casa abandonada, quando vejo, dentro do que antes foi uma cozinha, a tal vizinha. Ela andava de um lado para o outro. Na verdade, a casa não tinha paredes, nem portas e janelas. Ela andava como se flutuasse. Naquele momento, percebi que aquela mulher não era humana. Fiquei aterrorizada, mas não conseguia correr. Então vi as duas crianças se aproximarem da mãe. Elas também pareciam flutuar. Então, de repente, os três olharam para mim. Dei um grito quando eles olharam, porque foi aí que vi seus verdadeiros rostos. Eles estavam todos queimados. Saí correndo, gritando, chorando. Nem sei como consegui chegar em casa. Eu estava totalmente assombrada. Fechei todas as portas e janelas, fui para a cama correndo e fiquei lá até meu marido chegar. Agora vou contar o pior dia da minha vida. Meu marido ficaria 3 dias no Rio a trabalho e minha mãe vinha ficar comigo. Só que no primeiro dia de viagem do meu marido, eu ficaria sozinha. Então, no dia fatídico, meu marido foi para o Rio e eu logo levantei. Fui para a cozinha preparar o café. Eu ainda estava na cozinha, estava tudo escuro ainda. Eu estava de costas para a porta, no fogão, quando vi, pelo canto do olho, uma sombra negra que foi passando correndo para o quarto. Já ia ver o que era quando ouço batidas na porta da frente. Me surpreendi, pois era muito cedo ainda. Sem muito pensar, abri a porta e dei de cara com a vizinha e as 2 crianças. Elas sorriam e Andréia disse: "Oi, vizinha, vim retribuir a visita." E é só o que me lembro. Acordei com meu marido me pegando no colo e me colocando na cama. Caí em um sono inexplicável. Quando mais uma vez acordei, vi aquela maldita daquela velha em cima do armário me olhando. Desci correndo da cama e fui logo para a cozinha e dei de cara com a porta aberta. E somente aí percebi que não poderia ter sido meu marido a me colocar na cama, pois ele não voltaria para casa aquele dia. Bom, aquele foi o pior dia de toda a minha vida. Eu via vultos e espíritos horríveis. Eles pareciam saber que eu estava só em casa. Mas o que mais me impressionou foi o que aconteceu logo após escurecer. Eu estava encolhida no sofá, ouvia barulhos na cozinha, no banheiro, parecia que a casa estava desabando. Foi então que vi meu marido entrar na sala. Lógico que sabia que não era ele. Então ele se aproximou de mim, me pegou no colo, como sempre, e me colocou na cama. Me abraçou, e não sei porquê, mas dessa vez o abracei e caí em um sono profundo. Na manhã seguinte, minha mãe chegou, peguei tudo o que podia e fui para a casa dela. Depois de muitos anos, fiquei sabendo que Andréia havia colocado fogo na própria casa com os filhos dentro. Mas isso tinha sido nos anos 50. Quanto à velha que ficava em cima do armário e a criança embaixo da cama, eu não sei explicar. O espírito que parecia com meu marido, eu só entendi que, na verdade, ele queria me proteger naquela noite em que estava só.
Não sei quem ele era e qual a sua história naquela casa, mas até hoje agradeço por ele ter me protegido. A casa não existe mais. Hoje é só um terreno. Não sei por que a colocaram abaixo. Talvez quisessem se livrar daquilo que morava lá. Obrigada por contar meu relato. Sei que esse canal vai crescer muito. Amo vocês. Obrigada, fiquem com Deus. Beijos de luz. Tchau, noturnos.